Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, o Evangelho, Mateus, capítulo 10, versículo 37. Glória a Deus. Fala assim: perder para ganhar. Aquilo que para nós, irmãos, o nosso entendimento, pega uma cadeira, filho. Aquilo que para nós, no nosso entendimento, é perda, no nosso conhecimento racional, natural, é perda, no campo espiritual, no reino de Deus, pode ser uma grande vantagem, um grande lucro, um grande ganho. Amém, igreja? A percepção e o conhecimento que temos a respeito de perda é exatamente isso. Quando eu falo perda, prejuízo, roubo, abandono, desvantagem, é o que vem na sua mente. É um sentimento ruim, é um sentimento de reprova, é um sentimento onde você se sente diminuído, inferior a alguém, a uma situação, por isso você perdeu. Nós fomos treinados desde pequeno, de maneira consciente e inconsciente, a ganharmos. Nós fomos treinados para ganhar. Aliás, nós fomos feitos para ganhar. A palavra do Senhor Deus diz que nós somos mais, fala do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas isso é no campo espiritual. E sim, isso se reflete na terra, dependendo da situação. Mas nós vamos, em nome de Jesus hoje, irmãos, através de alguns versículos, aprendermos a perder, a abrir mão, a sair no prejuízo, a abandonar, se for necessário, para que possamos ganhar no reino de Deus. Amém? Quando eu falo que nós somos treinados sim, desde criança. Todo pai treina o seu filho para ser um vencedor, para ser o melhor da turma, para estar no pódio. Eu tenho um amigo, pastor, que a mãe dele falou assim para ele: olha aqui, você é um negrão, hein? E negrão, para ser respeitado, ele contando o testemunho dele, tem que estar no pódio. Se não estiver no pódio, não é respeitado. E aquilo entrou na cabeça dele, e na cabeça dele eu falou: eu tenho que estar sempre no pódio. Eu tenho que estar sempre no pódio. Aonde eu me encontro, com as pessoas com quem eu me encontro, eles já olham com um olhar inferior, e eu tenho que estar ali provando que eu sou melhor. Nós somos treinados, irmãos, a estar no pódio. Por mais que você esteja no pódio, no segundo lugar ou no terceiro lugar, ainda assim, tem um sentimento lá dentro: por que que eu não fui o primeiro? Nós não queremos ser o segundo ou o terceiro. Por mais que você vá receber uma medalha de prata ou de bronze, você queria estar recebendo a de ouro, né? Desde pequeno nós somos treinados assim: e aí, menino, foi lá, jogou bola, ganhou, né? Não foi como foi o jogo, se divertiu. Você ganhou? Fez quantos gols? Nenhum. Aí o pai fica sem resposta. Você não fez nenhum? Acontece. O importante é competir, né? O importante é competir. Mas o filho já sabe dentro de si que ele falou: rapaz, meu pai queria ter escutado, fiz uns 3 golaços, fui o campeão da noite, fui o artilheiro da noite, fui o artilheiro do campeonato, porque nós somos treinados. E eu sei que isso é inserido dentro de nós. Nós temos esse conhecimento bem implantado, bem enxertado dentro de nós. Por isso também a dificuldade, quando nos encontramos em Cristo Jesus, em abrir mão de certas coisas, porque esse sentimento de perda está dentro de nós. Então, quando você vê que vai perder para ganhar, você não entende. Perder para você é perder. Vocês estão me entendendo aí? Você que é pai, você sabe como instruir o seu filho. Talvez um dia seu filho chegou assim na tua casa e falou: saí na porrada, pai,
com o menino lá na escola. E o pai, antes de dar a bronca, ele fala: menino, por que você se envolveu na porrada, né? Por que você se envolveu nessa confusão? Eu tenho certeza que, por mais crente que seja o pai, ele não vai chegar para o filho dele, que acabou de chegar com o olho roxo, e falar: glória a Deus, filho, você virou a outra face. Foi isso, você foi humilde o suficiente, que você tomou uma, e aí virou outra face, você fez isso. Não, pai, o cara era mais forte mesmo. O pai quer saber assim, saiu na porrada, quem bateu? Você apanhou ou bateu? Quem perdeu essa briga aí? E eu era terrível, né? A gente se envolvia numas brigas horrorosas aí, né? Então, já sabendo que eu ia escutar isso, eu já o espírito de Davi entrava, e eu falava: vou falar que briguei, mas venci essa guerra aí, né? Porque senão a conversa ia ser outra, apanhar duas vezes, né? Se envolve em briga e toma um couro, vai apanhar de novo. Então, nós temos esse ensinamento, irmãos, que nós não podemos perder. O sentimento de perda, de prejuízo, de ficar em segundo lugar, esse sentimento de humilhação, a gente não aceita muito bem isso, não. Isso faz mal para nós. Amém? Mas Deus quer fazer algo grande nas nossas vidas. Quando nós aprendermos a perder, para podermos ganharmos pontos no campo espiritual. Perder para poder ganhar. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, o quê? Abra no Evangelho de João, por favor. Não se esqueça do que você acabou de ler aqui. Quem acha a sua vida vai perder, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Amém? Evangelho de João, capítulo 12. Versículo 24. Versículo 20, perdão. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20. Posso ler? Amém? Glória a Deus. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra, e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Versículo 27. Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Amém? A festa da Páscoa estava acontecendo, e ali o povo de Israel se juntou em Jerusalém para fazer essa festa, uma ordenança de Deus, e no meio desse povo tinha um povo ali que era grego. Um povo grego também foi nessa festa, mas eles não foram simplesmente na festa da Páscoa, eles foram com um objetivo. A fama de Jesus já estava correndo por toda parte do mundo naquela época,
E eles chegaram naquele lugar, encontraram um dos discípulos e falaram: eu quero conhecer Jesus. Esse discípulo falou para o outro amigo dele que é discípulo, falou: olha, ele quer conhecer Jesus. E eles chegaram diante de Jesus e falaram: ó, tem um grego aí, tem gregos querendo te conhecer. E Jesus, na mesma hora, ele identifica e ele fala: chegou a minha hora. É chegada a hora em que o grão de trigo precisa cair na terra, ele precisa morrer, porque se ele não morrer, ele ficará só. Mas se ele morrer, ele vai trazer vida, ele vai trazer fruto e vai alimentar a muitos. Irmãos, de manhã, quando Deus entregar essa palavra, eu vou entregar a mesma revelação do que Deus passou, porque eu entendo que é para a igreja Efatá. Amém? Existem situações que estão para acontecer na tua vida, já está tudo preparado. Mas enquanto você estiver colocando a sua mão, o seu conhecimento, a sua inteligência, a sua sabedoria, o teu querer, as suas estratégias, enquanto você permanecer no seu eu, confiando em si, e não colocar o Todo-Poderoso na sua vida, enquanto você não matar o seu eu, e não morrer, isso que é muito grande, além do que você imagina. Jesus, numa passagem, uma mulher foi procurá-la para curar a sua filha, e ele falou: devo eu dar atenção para você? Eu não vim aqui para os filhos, eu não vim aqui para os judeus, eu não vim aqui para o povo de Israel. Quem são vocês para eu poder dar atenção? Naquele momento, quando o povo grego quer conhecer Jesus, ele já entende: o meu conhecimento, o meu nome já está sendo espalhado. Existe algo muito maior sobre a sua vida, além do que você imagina. Você pensava que era algo, mas existe algo muito maior, isso já está sendo anunciado. Só que a palavra fala que quando Cristo ele escuta essa mensagem de que os gregos, os gentios já queriam conhecer, ele falou: chegou a hora de eu cumprir aquilo pelo qual eu vim, glorificar o nome do Pai através da minha morte. Deus está falando assim, que enquanto você permanecer vivo, o que está separado da parte de Deus para você não vai acontecer. E não adianta você fazer na tua força, no teu conhecimento e na tua sabedoria, porque não vai acontecer. Você precisa sincronizar a tua vida com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com as leis de Deus, com as leis dos céus. A vontade de Deus precisa estar de maneira plena, totalitária na sua vida, governando os seus pensamentos, as suas vontades e o seu querer. Isso não é fácil, porque existe uma guerra. Existe a guerra da sua vontade, do seu querer, contra a vontade do Senhor. E isso é um processo, mas Deus está falando nessa noite, que enquanto você estiver lutando, enquanto você estiver falando aquilo que não é para falar, eu não sei qual é a área da tua vida que você precisa morrer, irmãos, mas eu sei de uma coisa: no campo espiritual nada passa desapercebido, isso é muito sério. E cada dia que passa eu tenho chegado a este conhecimento, que tudo é denunciado no campo espiritual. Nós estamos aqui sempre falando sobre isso. Nós achamos que o campo espiritual é uma coisa bagunçada, uma coisa assim aleatória, sem sentido, mas não, é tudo organizado, tem tudo um porquê. Deus ele fala para o salmista, aliás, o salmista declara através da inspiração, que todos os meus dias estão contados nos seus livros, antes mesmo de eu nascer. Antes mesmo de eu nascer, a minha história já estava escrita nos teus livros. Você precisa sincronizar a sua vida, as suas emoções e os seus pensamentos com a vontade de Deus. Você está num ponto agora, imagina no ponto que você chegou da tua vida agora. Eu não sei quantos anos você tem, quantos anos você já viveu e todas as suas experiências, positivas, negativas, tempos de chuva, tempos de sol. Veja só: eu não estou feliz, culpa tua, culpa minha, porque provavelmente no meio da caminhada, você deixou a incredulidade, você deixou o medo, você deixou a sua inteligência, você não questionou o Senhor. Existem tomadas de decisões, irmãos, que podem mudar tudo. Antes de vir para cá, eu estava vendo ali um desenho de Moisés, o príncipe do Egito. Ele era escolhido ou não era? A Bíblia fala que ele era um escolhido por Deus. Ele era diferente, havia um espírito de excelência nele. Ele já era conhecido no campo espiritual. Deus já havia derramado sobre ele um propósito. De maneira poderosa e milagrosa, Deus o protegera.
diante de uma situação, de um decreto para matar todas as crianças, ele, de maneira milagrosa e pela fé, a mãe conseguiu proteger ele, esconder ele durante 3 meses, e depois coloca ele no Nilo, e nada aconteceu com ele, porque ele tinha um propósito. Irmão, chega uma hora que a mãe dele não podia fazer mais nada, então a mãe dele coloca ele num cesto e solta. Olha que Deus está nos ensinando, irmãos. Deus está falando assim: confia, solta esse negócio que está preso nas tuas mãos. Irmãos, existe um campo espiritual sobre as nossas cabeças, e Deus quer se relacionar com cada um de nós. Está debaixo da proteção da mãe, ela fez o que podia, mas chegou uma hora que Deus tinha que intervir, e Deus fez da melhor maneira, colocou ele aonde? Dentro de um palácio. Deus o conduziu até um palácio, porque ela resolveu soltar: agora é contigo, pode deixar que eu cuido dele, ele é o meu escolhido. E ele cresce com toda a ciência, sabedoria, conhecimento do Egito, cresce na melhor casa. Olha só, uma situação, um decreto que era para vergonha, para destruição, para morte, transforma na vida de Moisés um privilégio, cresceu dentro do palácio. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Não interessa o cenário, pode ser um cenário de guerra, de destruição, de crise. O projeto que Deus estabeleceu na tua vida vai acontecer da maneira que Ele planejou. Nós só precisamos confiar nele. E eu estava ali vendo o desenho, e você vê como que Deus fala com a gente. Ele cresceu debaixo desse conhecimento, debaixo dessa sabedoria, e de repente ele identifica que ele tem um projeto, que Deus tem um projeto na vida dele, que ele é um escolhido, e ele vê um egípcio maltratando um dos seus irmãos ali, e ele vai lá e vinga, protege o hebreu, e ele mata o egípcio. E aí daqui a pouco ele vê 2 hebreus brigando, e ele vai lá chamar a atenção dos 2 hebreus, e os 2 falam assim: quem é você, rapaz? Quem te colocou como líder no nosso meio? O que eu quero dizer é o seguinte, que você pode ter até a promessa, a unção sobre a tua vida, mas se você agir no teu conhecimento, não vai acontecer nada. Você pode ter o chamado, a unção, a bênção de Deus, mas se você agir na tua força, no teu conhecimento. Deus tinha falado com Moisés alguma coisa? Deus tinha falado com Moisés alguma coisa? Não, ele olhou e falou: eu devo defender. Eu acredito que em algum momento ali, bateu o estalo, você é escolhido. Mesmo os escolhidos têm o tempo certo das coisas acontecerem. E aí eu vejo que, irmãos, que aquela situação de ele entrar ali como um príncipe, como um defensor, o que fez com ele? Fez com que ele fugisse. E ele ficou quanto tempo longe de casa? 40 anos. 40 anos ele foi aprender a pastorear. Você está entendendo, irmãos, que Deus tem o caminho dele nas nossas vidas? E aí ele vai para um lugar distante, e lá durante 40 anos ele aprende a pastorear, aprende também a cuidar de ovelhas, e aí ele fica do jeitinho que Deus quer. E quando ele fica do jeito que Deus quer, quando toda a situação egípcia, toda a aparência egípcia saiu da vida dele, quando Moisés morreu de verdade, o Moisés egípcio morreu, nasceu o Moisés hebreu. O que eu quero dizer é o seguinte, que na hora certa vai acontecer, só que só vai acontecer quando o grão de trigo cair no chão e morrer. Enquanto você não morrer, presta atenção, enquanto o seu eu, o seu ego, a sua vontade, a sua inteligência, o teu querer, a maneira que você quer, eu sou assim mesmo, continua assim, você vai continuar dando voltas, e você vai ficar só. Porque a Bíblia fala que no dia, Jesus falou: chegou a hora, eis aí o sinal, os gregos estão me procurando. Deus vai te entregar um sinal se você acredita, que a promessa de Deus na tua vida é maior do que você imagina, e você vai ver um sinal da parte de Deus, anunciando: ó, está do lado, está chegando a hora de você cumprir o que eu prometi, está chegando a hora de você cumprir aquilo que eu determinei na tua vida. Vocês estão me ouvindo? Irmãos, nós falávamos de manhã sobre a questão dos teens, crianças que estão passando por uma situação espiritual difícil. Na minha época era difícil ver uns negócios desse, e hoje aqui, quando a gente vai orar, nós estamos vendo adolescentes e crianças sendo libertas, demônios saindo. Eu começo a me perguntar por que isso está acontecendo. Na nossa época os adultos ficavam dessa forma. Eu lembro da minha adolescência de ter visto uma vez uma família, porque eles eram envolvidos numa situação, e aquilo abriu uma legalidade terrível na vida deles, e quando a gente foi para o retiro, os 2 irmãos ficaram ali possessos, endemoniados.
Eles eram adolescentes. Eu lembro de uma outra situação que eu estava com a pastora. Uma mãe nos pediu socorro porque a filha dela estava dando um trabalho. Era uma criança de 8, 9 anos. E não sabia qual que era o problema da criança. Hoje, na nossa era, talvez o povo falaria, deve ser algum problema psicológico. Deve ser, leva no psicólogo. É assim, nós estamos tão cientistas hoje. Leva no psicólogo. E aí nós fomos lá orar na casa daquela mãe. E quando nós começamos a orar por aquela criança, irmãos, aquela criança ficou possessa. Foi a coisa mais horrorosa que a gente já viu. Porque uma coisa é você ver o adulto que infelizmente não quis ter uma vida com Deus e foi abrindo tantas brechas, tantas brechas, tantas brechas, e que chegou ao ponto de Satanás tomar conta da mente dele, tomar conta do corpo dele. O sangue de Jesus tem poder, irmãos, não brinca com o pecado não. Deus está falando com alguém aqui, não brinca com o pecado. O campo espiritual não é brincadeira. Tem anjo sim no campo espiritual, tem demônio sim no campo espiritual, tem o Espírito de Deus neste lugar, e Ele quer entrar no teu coração para que demônio nenhum tome conta da tua vida. Isso é real, não adianta querer falar prova. Meus irmãos, nós vimos a criança rosnando ali, como um animal, se contorcendo no chão, e aquilo quebrou o nosso coração, porque era uma criança. Alguma brecha foi aberta. Eu quero falar, irmão, sobre essa questão espiritual, sobre as nossas cabeças. Essa questão de ser livre, de amadurecer, de ser emancipado no campo espiritual, de você morrer logo para que um novo eu nasça em você, Cristo nasça em você, e Deus te conduza ao propósito. A gente vai abrindo brechas na meninice, criancice espiritual, falta de conhecimento, você vai abrindo brecha, e o inimigo vai tomando conta, o inimigo vai tomando posse das famílias, e você acha que é normal. Irmãos, uma vida, ou ela está cheia do Espírito Santo de Deus, ou ela está cheia do cão. Simples assim. Aí você pode falar, até parece, pastor. Irmãos, pode não estar endemoniado, mas pode estar endemonizado. Ou seja, pessoas opressas. Elas não sabem porque sentem aquele negócio com a vontade de morrer. Alguma brecha foi aberta. Sente vontade de se matar, tirar a própria vida. E outros vão lá, tiram a própria vida, tiram a vida dos filhos. Um mar de destruição, porque brincam com o campo espiritual, atrás de cada pecado, aprenda isso. São coisas que nós falamos no discipulado, irmãos, por isso não falte no discipulado não. Atrás de cada pecado tem um espírito maligno, a tua carne já é voltada. Deus lá atrás trouxe o dilúvio, porque Ele falou, a humanidade ela é voltada. Eu destruí uma vez, eu não vou destruir de novo não, porque agora eu vejo que o coração do ser humano ele é voltado para o pecado. Está o bem e o mal, ele escolhe o mal. Está a bênção e a maldição, ele escolhe a maldição. Está a obediência e a desobediência, ele escolhe a desobediência. Eles querem a carnalidade, e Satanás sabe que esses pecados alimentam a carne. Então ele vai preparar ciladas, para que você caia, cada vez que você cai num pecado. Irmãos, é uma aliança que você faz com o espírito maligno, isso vai amarrando a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos crescer hoje espiritualmente. Vamos nascer uma nova criatura, como diz a palavra hoje. Vamos abandonar todo o pecado, toda a situação, todas as circunstâncias, irmãos, em nome de Jesus, que entristecem a Deus e que abrem brecha para demônios nas nossas vidas, nos nossos familiares, em casa. Deus procurara Abraão, que estava dentro de um lar. Abraão estava dentro de um lar pagão. E Deus escolhera para transmitir na terra, para inaugurar na terra, para começar através de Abraão, o reino de Deus. Veja só, a humanidade era como se tivesse largada no paganismo, largada na idolatria, e ele resolve escolher Abraão, e falou, Abraão, eu te escolhi, através de você, Abraão, eu vou inaugurar um povo diferente na terra, eu vou inaugurar a minha família, você vai representar a minha família, eu vou me estabelecer, eu vou andar no meio de vocês. Mas para isso acontecer, olha o que Deus está falando com você, para que você veja o meu poder, a minha sabedoria, o meu conhecimento guiando você, Abraão, para que você veja os céus trabalhando sobre a sua vida, sobre os seus, sobre a sua criação, para que você veja os céus intervindo sobre você, Abraão. Vai ser diferente esse relacionamento. Os seres humanos, eles não têm ninguém. Eles estão adorando imagens que são cegas, são surdas, não podem protegê-lo. Mas eu, o Criador do universo, estou querendo fazer uma aliança com você, Abraão. Eu quero fazer algo diferente na terra.
Eu quero quebrar o poder do pecado, aquilo que destrói você, aquilo que dá legalidade para Satanás e seus demônios agirem na vida de vocês. Eu quero quebrar, eu quero fazer de você um povo exclusivo. Eu quero inaugurar em vocês um tempo novo. Eu quero habitar com vocês. Eu estou cansado de ver vocês se destruindo. Então eu decido agora habitar com vocês na terra. E eu vou ajudar vocês a terem uma vida abençoada. Aí Deus escolhe Abraão e fala: Abraão, só que para isso acontecer, sai do meio da sua parentela, sai do seio do seu pai, sai debaixo dessa tutela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Confia, você é meu escolhido. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou multiplicar os seus filhos. Os seus filhos vão ser bênção, a sua descendência será bênção na terra. E eu vou colocar uma proteção sobre a tua vida. Quem abençoar você vai ser abençoado. Essa é a garantia que o Deus Todo-Poderoso coloca sobre você, Abraão. Confia em mim. Quem te abençoar vai ser abençoado, mas quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, porque eu vou estar na tua frente, Abraão. Olha que coisa linda, mas para que isso acontecesse, irmãos, Abraão estava numa certa idade, estava confortável demais ficar debaixo da herança do pai dele. O pai dele tinha posse. Eles eram fabricantes de imagens, olha só, foi escolhido no meio de um povo idólatra, pagão. Para ele era confortável se aposentar ali e receber toda aquela fazenda que o pai possuía. Irmãos, Deus quer realizar algo na tua vida e está falando assim para você: para de confiar em homens, em cavalos, confie no meu poder, confie nas minhas mãos. Eu quero inaugurar algo novo na sua vida, se você acreditar. Para de confiar no processo, na estrutura, nos políticos, para de confiar na sua sabedoria. Eu quero inaugurar algo diferente. Se você morrer hoje, você vai nascer uma nova criatura, você vai se relacionar comigo. Abraão, está disposto a morrer, Abraão? Está disposto a abandonar os seus? O que Jesus falou: se você ama pai e mãe, filho ou filha, mais do que a mim, se você não está disposto a abandonar as coisas por amor de mim, você não é digno de mim. Olha que ponto, olha que sermão terrível é esse. Que sermão é esse, irmãos? Que Deus fala para um pai, fala assim: você não pode amar o teu filho e a tua filha mais do que a mim. Eles não podem ser motivos para atrapalhar o que eu tenho para realizar na tua vida. Que sermão é esse que chega para o filho e fala: você não pode amar o teu pai e a tua mãe mais do que a mim? Porque quando eu der a ordem, você tem que ser capaz de abandonar o que tiver que abandonar para fazer a minha vontade. Irmãos, é um sermão muito sério, mas o que Deus está querendo dizer é o seguinte: eu quero exclusividade dentro de você. Eu quero exclusividade. Para você provar do novo, você vai ter que abrir mão de alguma coisa aí. Eu não sei o que Deus vai pedir para você, mas para você poder ganhar essa aliança com Deus, você vai ter que perder a tutela e a herança do teu pai, Abraão, porque uma herança espiritual está sendo preparada sobre a tua cabeça. Abraão sai, confia na palavra do Senhor, e Deus começa a se revelar para Abraão, que Ele era o Deus da provisão. Irmãos, os céus começam a intervir na terra. No discipulado sexta-feira nós falamos sobre o reino de Deus e o reino dos homens. Enquanto você não morre, você está inserido no reino dos homens. Como assim, pastor? Eu perguntava para eles: o que tem no reino dos homens? E eles começaram a falar: guerra, brigas, ódio, rancor, doença, pecado, prostituição, tudo isso está no reino dos homens. Eles começaram a falar tudo que fazia parte do reino dos homens: vícios, violência, morte, doença. E começamos a falar: e no reino de Deus? Eles começaram a falar: paz, alegria, coisas lindas, né? Paz, alegria, justiça. Só que quando você fala isso, você fala de uma maneira muito subliminar. É como se as coisas do mundo lá, a morte, fosse poderosa, como se a doença fosse poderosa. E no reino de Deus, alegria, paz. E nós fizemos uma outra pergunta para eles: vocês acham que o reino de Deus vai vir ou já veio, já está entre nós? E nós chegamos à conclusão que o reino de Deus já está entre nós. Jesus Cristo já inaugurou o reino de Deus em nosso meio. Quando ele fala nesse texto: chegou a hora, eu vim para isso, eu vim para esse motivo. Se eu permanecer aqui, vivo, e não continuar com o projeto original, eu preciso morrer, porque quando eu morrer, eu vou trazer vida
para estes gregos, vou trazer vida para os hebreus, para os israelitas e para todo mundo. E ele fala no texto, é chegada a hora, e eu estou atormentado. Presta atenção, o próprio Jesus falou, ele falou, chegada a hora, e eu estou aqui angustiado. O que devo eu fazer? Pedir para que o Pai tire de mim essa cruz, esse propósito? Não, eu não farei isso. Vou cumprir até o final, eu vim aqui para isso, e Ele vai ser glorificado na minha vida. Irmão, vai chegar uma hora do desafio na tua vida. Vai chegar uma hora que você vai passar de menino a homem, ou de menina a mulher espiritual. Você não vai depender de pessoas, de oração, do conselho do pastor. Você não vai depender, porque você amadureceu espiritualmente. Você vai direto na fonte, na sala do trono, no Santo dos Santos, falar com Deus Todo-Poderoso. Irmão, tem situações que não estão acontecendo na tua vida ainda, porque o campo espiritual onde você está não pertence a você. De manhã, quando eu falei isso, um filho veio aqui, me procurou e falou, é resposta de Deus, pastor, eu precisava ouvir isso. Eu estava em dúvida sobre uma situação, eu já compreendi, a decisão já foi tomada. A Bíblia fala que o homem se une à sua mulher e tem que fazer o quê? Irmãos, embora Deus trate no coletivo, Deus trate individualmente com cada um. Deus tem um propósito, existem bênçãos coletivas sobre nós, mas existem bênçãos individuais. Deus tem um tratar diferente com cada um. Se você está no reino dos homens, você se submete às regras e às leis dos reinos dos homens. Se você é emancipado agora, se você amadurecer agora, crescer, decidir morrer e nascer uma nova criatura e ser enxertado no reino de Deus, é Deus quem vai falar com você. Existe uma bênção sobre a tua cabeça. E aí as coisas não acontecem porque você está debaixo de um teto que está recebendo a bênção que compete àquele teto. Quantos casais? E geralmente é assim. Nós já fizemos isso. A gente casa, muitas vezes atropela. Deveria ser tudo organizadinho, mas não é, né? A gente primeiro compra o carro para depois tirar a carta. Não é assim? A gente primeiro engravida para depois casar. E aí pensa, rapaz, a gente vai casar. Tem casa? Não temos. Vamos fazer um puxadinho. Aí a gente faz o puxadinho. É assim. Na maioria das vezes é assim. Se fosse planejado, não seria assim. O planejado seria, vamos nos casar? Vamos nos casar. Então vamos nos planejar. Do que precisa um casamento? De uma casa. Nós temos casa? Não temos. Nós temos carta? Não temos. Então para que o carro? Não, mas a gente dirige sem carta mesmo. Não é assim que a gente faz? Não tem problema, ninguém vai pegar a gente. A gente atropela, coloca os carros na frente dos burros, é assim que fala, carroça na frente dos burros. A gente geralmente faz assim, irmãos. Calma, Deus, calma, é assim mesmo, mas Deus vai dar um jeito aí na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Todos têm uma história, só que a gente não pode atropelar. Quando a gente está no reino de Deus, a gente não recebe a sabedoria que vem dos céus, por isso a gente faz assim, tudo atrapalhado. Aí o que acontece? A gente faz o puxadinho. Quem manda no puxadinho? Você? Teu pai que manda no puxadinho. É o teu pai que manda em todo aquele território é dele. É a tua mãe que manda naquele puxadinho. Você fala, mas eu casei, pai, eu casei, mãe. Não, mas ali é dele. É dele, aquele teto é reconhecido como dele. E as bênçãos que vêm do céu vêm sobre a cabeça dele e se esparramam sobre você. Deus está falando assim, eu tenho uma bênção especial para derramar sobre a tua cabeça, está para ser inaugurado, mas só vai ser inaugurado quando você agir da maneira que tem que agir. Aí as pessoas agem com medo. O medo não vem do Senhor. É esse relacionamento que Deus quer que você tenha com Ele. Olha que texto lindo que a Kemily leu aqui. Ela lia, eu falava, Deus, a tua palavra é linda, Jesus, o Senhor é lindo. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. O que Jesus falou? Olha para os pássaros. Olha para os pássaros. Alguém fica fazendo velório quando um pássaro morre? Alguém fica aí, lamentando numa semana quando um pássaro morre? Não, você não fica. Mas ele fala assim, eu cuido deles. Você fica triste quando aquela flor que nasceu de manhã e está seca, você passa por uma flor que estava de manhã, estava linda à tarde e ficou seca. Ah, meu Deus. É igual Jonas, fica lamentando a flor, morreu minha plantinha, vou sentir tanto a tua falta, plantinha. Tu alegrava o meu jardim, tu exalavas um cheiro único. Alguém faz isso, criatura? Pelo amor de Deus, vou pedir para você procurar um psiquiatra se fizer um negócio desse.
Pelo amor de Deus. Não é possível. Não estou falando que não tem que ter amor. Mas calma aí, você não vai ficar se lamentando por uma planta. Mas olha o que Deus fala, Jesus fala. O vosso Pai cuida até mesmo dessa plantinha, que nasce de manhã e morre à tarde. O que isso significa? Que a vida dela não é tão preciosa, é tão curta. Vale alguns minutos, algumas horas. Imagina você, que Ele fez para viver eternamente do lado dEle. Você está entendendo, igreja? Eu cuido de você. Só que nós decidimos nos amparar debaixo da tutela, debaixo de uma proteção humana. Pensamento do ser humano assim, vou procurar alguém poderoso, eu preciso conhecer alguém poderoso. Eu falava aqui que nós precisamos trocar todas essas cadeiras, não precisamos trocar? Vai dar lá mais de 100.000 e cacetada. Meu pai, glória, ainda bem que ele é rico, bilionário, trilionário, dono do universo. Mas um pastor carnal, natural, seria mais ou menos assim, né? Ô Jesus, manda um rico para cá, pai. Não manda só os pobres não, Senhor. Manda alguém que o efatá já tenha acontecido na vida dele de uma maneira assim, tão grande, tão grande. E aí, manda com uma dor de cabeça, que eu vou orar, a dor de cabeça vai sair, ele vai ficar tão feliz que ele falou, vou comprar a cadeira. Não é? O pensamento do pastor natural. Ô Senhor, me faz conhecer um contato lá de Alphaville, lá, Senhor. Que é isso? A gente é assim. A gente é assim, passa durante um tempo se apoiando sobre os ombros dos homens, sobre a bênção dos homens, sendo que Deus quer que você seja emancipado hoje, cresça espiritualmente, que tem uma bênção derramada sobre a tua cabeça, tem uma história para desenvolver, desenrolar na tua história e vai ser diferente, vai ser surpresa, diz o Senhor. Irmão, se você puder calcular o que Deus tem para a tua vida, significa que não vale nada. Se você puder calcular e mensurar, Deus é o nosso Deus, irmãos, que chega de surpresa. Tem uma palavra que Deus me entregou lá atrás, assim, não coloque expectativas em homens, porque homens nunca vão atender às suas expectativas. Tudo que os homens fizerem vai estar abaixo daquilo que você gosta, seja um serviço contratado, seja um cônjuge, seja uma esposa, um esposo, por mais perfeito que seja o esposo, nunca vai atender a esposa perfeitamente. Tem um monte de defeito aqui, irmãos. Ela falou, rapaz, eu achava que tu era mais benção. Tenho certeza que ela, nas orações com Deus, ela fala isso. Eu achava que ele era mais abençoado, Senhor. Esses defeitos do teu filho, o Senhor não me falou. Ele me enganou. Esse ouro não era tão ouro assim, não. Não coloque expectativas em homens, meus irmãos. Você vai se frustrar. Por quê? Porque dentro de você existe um padrão de excelência que vem dos céus. Vocês estão me ouvindo? Eles não podem te atender, te surpreender. Coloque suas expectativas em Deus. Você não vai ficar frustrado. Por quê? Porque a palavra diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente do que você imaginou, pensou, nem subiu no teu coração, nem passou no teu ouvido o que Ele tem preparado para nós. Vai ser surpresa, Ele vai te surpreender, aleluias, dá glória a Deus aí, crente. Ele vai te surpreender, é muito lindo, creia nisso, mas você precisa crescer espiritualmente, Deus está falando. Eu sei que existe um momento, uma fase, irmãos, que nós precisamos ficar debaixo da tutela, mas Deus está falando assim para você, creia no poder de Deus, o Deus que cuida das plantas, o Deus que cuida dos pássaros, cuida de você, Ele só está esperando você falar, eu quero uma casa. Eu não sei para quem que é. Deus só está esperando você falar, eu quero uma casa, eu sou casado, eu quero que seja inaugurado sobre a minha cabeça. Existe um campo espiritual sobre a tua cabeça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aí? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Creia nisso, crente, que eu estou te falando. Se relaciona com Deus, e Deus vai te guiar até a sua terra prometida. Ouse se relacionar com Deus, mas você precisa morrer hoje. Esse é o negócio. Estou aqui perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Abra a palavra do Senhor Deus em Romanos. Romanos capítulo 6.
Vai escrevendo esses versículos, crente. Vai escrevendo esses versículos. Tem tantas coisas para acontecer na tua vida. Eu me lembro lá atrás, me perdoem aqueles que estavam aqui pela manhã escutando esse sermão. Em algumas coisas a gente acaba repetindo, porque é um povo só. Mas é o Espírito Santo que está aqui, ele vai trazendo novidades para nós. Amém? Quando você tentar fazer na tua força, não vai dar certo. Provavelmente você será punido, vai ser levado para um lugar, para que ali você seja preparado, para que depois você volte como o príncipe mesmo do Egito. O profeta do Senhor que foi escolhido, profeta. Lá ele era príncipe, né? Príncipe do Egito. Mas a palavra fala que ele era profeta. Profeta do Senhor, Moisés. E aí ele volta como um profeta depois de ter sido tratado pelo Senhor. Então fique atento, até mesmo com os desertos que Deus te conduz. Isso é ser crente maduro. Isso é não se fixar somente nos benefícios que o Evangelho pode trazer para você aqui na terra. Vocês estão me ouvindo? Sai desse patamar medíocre, mediano, irmãos, de olhar para Jesus e vir para a igreja só para receber uma bênção material, uma porta aberta, uma venda que precisa ser feita, um negócio que precisa ser concretizado, um faturamento que precisa ser alcançado, uma cura no físico e não sei o que, não sei o que. Vamos subir de nível hoje em nome de Jesus, vamos morrer para poder experimentar algo novo. Sabe aquilo que você sai assim, mulher, Deus falou comigo, o que Ele falou com você? Abrão. E aí depois que você passa na fase, até o seu nome muda. Olha, está entendendo aí que Deus está falando? Enquanto estava com o pai era Abrão, depois que começou a andar com Deus virou Abraão. Era Sarai, aí vira Sara. Quando a gente começa a andar com Deus, irmãos, acontece uma transformação no campo espiritual, você vai crescendo espiritualmente, você vai amadurecendo espiritualmente, e coisas maiores Deus vai entregando para você. Receba isso. Numa época na minha vida, eu tomava decisões erradas, eu passava noites angustiados, planejando, arquitetando, criando, tentando inventar, tentando entender como é que o milagre de Deus aconteceria na minha vida, como é que as coisas abririam, como é que a coisa funcionaria, porque eu tinha tanta promessa. Eu falava para minha esposa, eu sou milionário em promessa, mas essas promessas nunca acontecem. Não acontecia porque eu tinha o controle das coisas, eu queria entender o negócio, eu não descansava em Deus, eu não conhecia alguns princípios básicos. Sai, Abraão. Abraão, como é que a gente vai fazer? Ele é o grande eu sou, ele se apresentou para mim, falou que escolheu nós dois e falou que vai fazer uma grande multidão através de nós. De nós? Você é um velho e eu sou estéril? Como assim? Bom, vamos sair porque ele falou de uma maneira poderosa comigo. E ele sai debaixo dessa bênção e as coisas vão acontecendo. E aí era tanto, irmão, questionamento, e passava ano e ano e ano e não acontecia nada, até que Deus tomou uma serva dele e falou assim, Deus fala assim com você, você é o barco, você não é o remo, você está com a mão no remo sobre a tua vida, mas Deus diz assim para você, se você ousar largar a mão desse remo, o remo é Jesus, e você é o barquinho, deixa o remo conduzir você, para de ficar questionando. Olha só, a gente trabalhava, Deus mandava recado, irmãos. Deus é tão preocupado com a nossa ignorância, a nossa instabilidade, a nossa inconstância, o nosso querer saber como é que vai acontecer, que Deus mandava recado através dos meninos que trabalhavam comigo. Ô patrãozinho, tem um recado para você. Como assim tem um recado? Minha esposa foi lá buscar Deus lá e Deus mandou uma palavra para mim. O que tem a ver? Por que mandou para mim? Manda para você. Não, vai lá, não vai embora não, Deus quer falar com você. O que Deus quer falar comigo? Por que comigo? Que você estava pedindo para as coisas para mim, Estava lá na tua igreja e Deus manda um recado para mim. Sim, Deus fala assim para você acalmar o teu coração. Para de querer saber como que vai acontecer, porque vai acontecer de uma maneira assombrosa, que nem passa na tua cabeça. Quando você vê, já aconteceu. Confia no Senhor. Não vai ser pela tua sabedoria, não vai ser pela sua inteligência, vai ser pelo poder dEle. Deus está falando aqui com você, descansa o teu coração e descansa. Essa noite você precisa dormir. Você precisa descansar no Senhor. O Deus que cuida da plantinha, o Deus que cuida do pássaro, está cuidando de você. Aleluias, glória a Deus. Romanos capítulo 6, do 1 ao 14. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado,
como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Dá glória a Deus. Quando você morrer não vai ser uma vergonha, quando você perder não vai ser uma perda, um prejuízo. Quando você abrir mão, aquele que não pode perder mão, abrir mão da sua vida, não é digno de mim. Vocês querem me seguir? Então o quê? Toma a sua cruz. Toma a sua cruz. Abra mão de quem você é. Siga-me, pisa onde eu piso. Faz a minha vontade. Já que decidiu ser servo, já que decidiu ser filho, agora você segue-me, pisa onde eu pisar, pare aonde eu parar. O que Deus está falando aqui. Fique parado quando eu fico parado, caminha quando eu caminho. Vai para a direita quando eu vou para a direita, vai para a esquerda quando eu for para a direita. Eu quero te conduzir, eu coloquei o Espírito Santo em você, para ser o teu guia. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus está disposto a sempre trazer conhecimento para nós. E Ele fala, tome a sua cruz. A cruz serve para quê, meu irmão? Para que serve uma cruz? Fala assim, para eu morrer nela. Você já tem uma cruz aí? Morra nela. Toma a sua cruz e me siga. Você só vai conseguir me seguir se você morrer nessa cruz. O que precisa morrer? Em você. O que precisa morrer em você hoje? Cristo tinha a cruz dele. E os nossos pecados para ele morrer lá, entregar por nós. O que você tem aí? Que está lutando contra a vontade de Deus? O que você precisa, irmão? Cruz não simboliza apenas sofrimento. Cruz significa passagem, morte e ressurreição, transformação de vida. Vocês estão me ouvindo? O que é que você carrega que precisa ser enterrado? O que você carrega? Que precisa ser deixado lá? O seu sangue precisa escorrer lá, porque quando no processo Deus vai te transformar e você vai ressurgir uma nova criatura. Então pensa na tua vida, o que está lutando contra a vontade de Deus. Quais são os pensamentos, quais são os seus sentimentos? Quais são as suas decisões que você tem atropelado? Você sabe. A promessa está de pé, o Senhor está falando. O tempo está passando. Ele é fiel para cumprir na tua vida. Ele não brinca, o amor dele é leal, irmãos. Ele é fiel naquilo que ele fala. Quando ele profetizou sobre a tua vida, ele não estava com brincadeira. Ele não estava brincando com a tua emoção, ele está falando com você. Eu te criei para isso. Existe um trono no campo espiritual para você se assentar. Mas enquanto você estiver vivendo a sua carne, o seu eu, as suas decisões, você não vai provar. Você não vai viver exatamente aquilo que está guardado no campo espiritual, Abraão, quando você sair do meio da tua parentela. Vocês estão entendendo, igreja, o que Deus está falando? Ei, vocês decidiram se casar. Cada um tem um papel. Para os casais aqui, cada um tem um papel. O marido tem o seu papel, a esposa tem o seu papel. E quando os dois se casam, o Jonatas solteiro morre. E a Ana Maria solteira morreu. Porque se o Jonatas solteiro entrar no casamento e a Ana Maria solteira entrar no casamento, não vai dar certo esse casamento. Vocês estão entendendo o que é aliança? Aliança fala de morte, irmãos. Fala de sepultamento. Morre Abrão e nasce Abraão. Morre o príncipe do Egito e nasce o profeta Moisés. Morre Jacó e nasce quem? Israel. Aquele que lutou com Deus e venceu. Lutou com os homens e venceu. Vocês estão entendendo aí, igreja? Jacó sai debaixo de uma situação vergonhosa. Receberam o conselho da mãe, fizeram um negócio com o irmão,
Mas a maneira que ele conquistara aquela bênção, embora fosse um negócio com o irmão, a maneira que ele conquistou do pai aquela bênção, foi de certa forma um engano, porque ele se passa pelo irmão. Se Esaú fosse maduro, ele teria falado para o pai: não, pai, abençoa ele, porque eu acabei de fazer um negócio com ele, eu vendi a minha primogenitura, eu negociei com ele algumas horas atrás, eu cheguei com fome, ele estava preparando uma comida legal aí, e eu quis comer a comida e eu não valorizei essa bênção. Mas Esaú não era um homem maduro, então ele sabia que o irmão não era maduro, então ele tinha que dar um jeito de conquistar. Ele conquistou de uma maneira não muito elegante, e ele sai com a bênção fugitivo, vai para uma terra, sai da tutela, sai do campo espiritual do pai, sai ali da herança de Isaac. Irmãos, Deus tem uma herança espiritual sobre a tua vida, e a honra e a glória vai ser do Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Entenda o que Deus está falando. Você pode estar se sentindo só, Deus está falando: eu sou o teu marido, eu cuido de você. Pastor, mas eu estou viúva, eu estou solteira, não tem ninguém. Deus está cuidando de você. No campo espiritual Ele sabe quem é você e nada vai te faltar. Jacó sai como um menino e volta como um homem. Foi lá, apanhou, trabalhou, cresceu, mas ele volta como um guerreiro, como Israel, como aquele que criara todas as tribos, através dele nasceram todas as tribos. Irmãos, o velho homem precisa morrer, para que o novo seja estabelecido, e é o novo que vai se relacionar com Deus. O velho homem não consegue se relacionar com Deus, ele não entende a voz do Espírito de Deus, ele é carnal, ele é natural. Vocês estão me entendendo? No discipulado, quando nós falávamos do reino de Deus, foi bem ressaltada essa questão de estar no reino dos homens, que no reino dos homens tem morte, que no reino dos homens tem dívida, que no reino dos homens tem dor, que no reino dos homens tem doença. Mas quando a gente chegou, irmãos, no reino de Deus, a gente começou a glorificar o Senhor, porque aqueles que nascem em Cristo Jesus já são enxertados, inseridos no reino de Deus. É a mesma bênção que estava em Abraão, diz a palavra, está sobre as nossas vidas. O mesmo compromisso que Deus tinha com Abraão, Ele tem esse compromisso conosco, porque nós somos adotados em Cristo Jesus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, aleluias! Nós somos reconhecidos como filhos no campo espiritual, então os céus estão disponíveis para intervir nas leis dos homens. No reino dos homens é doença, o médico chega e fala: essa doença não tem cura, se despede da família. Aí um crente atrevido, que morreu e ressuscitou, que já cresceu e amadureceu no campo espiritual, tem aliança com Deus Todo-Poderoso, ele está no reino de Deus, então ele entra no reino de Deus e aciona a cura, e fala o que o médico falou, que você vai morrer, pois eu venho em nome de Jesus dizendo que você vai viver, e a pessoa vive. Vocês estão entendendo? No reino dos homens, a pessoa está descabelando, perdendo os cabelos, está caindo cabelo, é dívida, uma atrás da outra, não tem como pagar, é impagável. Aí você chega no reino de Deus e descobre que tem o Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que cuida dos pássaros e das plantas, e que vai cuidar de você. Vocês estão entendendo, igreja? Falaram de manhã que até o Criador do universo, o próprio Jesus, pagou imposto, que dirá nós. Foram cobrar imposto do dono do universo, é brincadeira. E foram lá cobrar os dois, cobraram Pedro e cobraram Jesus. Vocês estão devendo imposto. Tá bom, vamos pagar, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. É lícito fazer isso? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Pedro, vai pescar. Irmãos, o que Deus está querendo falar nessa noite, que você, se você continuar vivo, você vai continuar andando em passos de tartaruga, sendo que Deus quer que você voe no campo espiritual. Vocês estão entendendo, igreja? Só que você deve ser submetido às regras do Senhor. Talvez o seu pensamento seja o mesmo de Pedro. A dívida é grande, Senhor. Vai pescar? Agora, no mar? Quer que eu chame os meninos, os pescadores que o Senhor resgatou juntamente comigo? Vai precisar de uma rede bem grande para pagar essa dívida aí. Reino dos homens.
Reino dos homens, reino de Deus. Pega a varinha e vai com o anzol. Ô Jesus, o que o senhor está brincando? Um peixinho, um anzol, eu só consigo pegar um peixinho. Nem que eu pegue aí um tambaqui, vai ser suficiente para vender e pagar esse negócio. Irmãos, no reino dos homens, a nossa mentalidade humana, quando a gente está debaixo de uma legalidade humana, a gente pensa racionalmente, de forma humana. Mas quando você está no reino de Deus, dentro do peixinho tem a provisão que você precisa. Vocês estão entendendo o que Deus está falando, igreja? Existem bênçãos retidas no campo espiritual, porque você está sendo desobediente, você insiste em ficar vivo. Enquanto você estiver vivo, você vai ficar só e não vai dar fruto. Deus está falando que existem outras pessoas, eu não sei para quem é aqui, serão alimentadas através da sua vida, mas enquanto você fica insistindo no seu conhecimento, na sua estrutura, só você vai viver disso daí. Vocês estão me ouvindo? Existem casamentos aqui que precisam se consertar. Viver debaixo da palavra do Senhor. Isso é morrer. Mas você não conhece minha mulher, pastor, ela é uma impetulante. E você? Você não conhece meu esposo, pastor. Ele é um folgado. Foi você que escolheu ele. Não foi? Ou você vive no sistema árabe? Que seus pais escolheram para você? Né? Ele nem é tão bonito assim, mas você não tinha olho quando você começou a namorar com ele, não? Tem umas coisas assim que a gente não entende. Você não sabia que ele ia ficar assim? Né? E as pessoas começam a desprezar um ao outro, o tempo vai passando e começa a desprezar um ao outro. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Está uma moda aí de pastores abandonar suas esposas de guerra e ficar com as novinhas. Queima ele, Jesus. Essa mulherada é crente, rapaz. Queima ele. Queima ele, os pastores fazendo uns negócios desse. Eu preciso ser feliz, morre infeliz. Que conversa é essa, irmãos? Nós estamos nos reinos dos homens, no reino de Deus. Você quer ter acesso à provisão nos céus? Você quer ter acesso a um Deus que te provê aquilo que você nem imagina? Um Deus que te surpreende? Você quer ter acesso a um Deus que te cura? Volta e meia eu estou sendo curado. Deus me cura toda hora, eu dou trabalho para Jesus. Como demais, o que não deve, Jesus, volta e meia chega, estou tocando em você. Eu falei, obrigado, Jesus. Está queimando umas gordurinhas que eu não corri na esteira. Ele chega e faz, hoje eu saí assim, eu falei, amor, eu estou mais magro? Eu estou me sentindo mais magro. Estou me sentindo mais leve. Ela, não está não. Está esquisito esse negócio aí ainda. Mas eu estou me sentindo, pela fé, eu estou bem. Estou sentindo que alguma coisa aconteceu hoje no culto, foi hoje. Jesus me tocou. Eu estou sentindo que eu vou emagrecer assim como um milagre. Você duvida? Você duvida? Eu creio nisso. Uma vez, eu era criança, nós estávamos orando num lugar, chegou um pastor com essa unção de queima gordura. Vamos chamar assim. Vamos chamar assim, o fogo de Deus que queima a gordura. O pastor Leone vai lembrar disso. Vocês não lembram, não? O Neto lembra, o Beto lembra? Você lembra, Beto? Ei, pais, as irmãs saíam tudo com a calça segurando assim, ó. Meu Deus, 4 dedos, irmãos, numa oração. Imagina se passasse a noite. Deus vai curar aqui, vai tocar no seu metabolismo, vai tocar. Toma posse aí, em nome de Jesus. Opa, essa unção está disponível hoje aqui. Eu quero. Eu vi, estou falando sério, não é loucura não. As irmãs, segura as calças, gente. E o pastor lá, pai, visita, vai queimando essas gorduras, vai queimando essas gorduras. E daqui a pouco as irmãs, está caindo, está caindo. Está aqui o Beto, para não falar que o pastor é mentiroso. Levanta a mão, não é verdade, Beto? Não foi verdade, Neto? O Leone também está aqui. E aí, daqui a pouco, assim, um povo que não tinha dinheiro para obturação, para fazer obturação no dente. Só sabe arrancar o dente fora, né? Aí Deus falou assim, não, eu também tenho unção para obturar. E, irmãos, Deus começou a obturar dente, colocar dente de ouro. É verdade. Se colocar dente de ouro na minha boca, eu arranco e vendo. Para pagar umas dívidas. Eu vi.
Minha avó acordou com o dente obturado, que fala? É isso mesmo? Minha avó foi lá, foi procurar o buraquinho. Ué, o que é isso? Quando chegamos lá, ela já estava cheia do poder de Deus, como ela sempre estava. Que foi, vó? Que Jesus era o médico dos médicos, eu sei, mas ele é o dentista dos dentistas. Olha só. O que foi? Tem um dente aí, vó. Não tinha. Ele fez esse dente aí, ó. Eu falei, que isso, vó? Aqui, ó. Tá certinho, não tá? Uma porcelana feita certinho. Ela estava dormindo e Jesus obturou o dente dela. Você desconfia do seu Deus, crente? Só quem tem uma dor de dente a noite toda, que vai clamar para o anjo dentista vir, não é? Aí você chama Jesus. Aí eu quero ver, daquela dor que perturba você, se você fala, Deus, manda um anjo dentista, Senhor. Irmãos, Deus está disponível para aquilo que nós precisamos. Fala, Jesus é lindo. Jesus recupera tudo, irmãos. É que a gente se distancia do poder dele, a gente fica assim, até parece, por que vai emagrecer? Você não sabe o transtorno que é para o irmão ou para a irmã, aquela gordura? É verdade. Ué, às vezes não consegue, o metabolismo, é tireoide que fala. Quem tem problema na tireoide aí, coloca a mão agora. Receba a cura em nome de Jesus Cristo. Coloca a mão na garganta, coloca aí aqui, né? Onde que é? Coloca, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. O poder da cura, a unção da cura desça sobre vocês. Todo hormônio que precisa ser acrescentado, precisa ser normalizado pelo poder de Deus. Senhor Deus, vai lá. Vai lá em nome de Jesus Cristo. Tu és o médico dos médicos. E emagrece os teus filhos e as tuas filhas, Pai. Emagrece as tuas filhas, para mostrar que o Senhor tocou. Para mostrar que o Senhor tocou. Em nome de Jesus. Não brinca com o poder de Deus, não. Eu aciono meu Deus para tudo. Eu aciono meu Deus para tudo. Ele já pagou dívida, já me curou, já me ressuscitou. Meu pai falou para mim, minha mãe falou para mim, filho, você não era para ter nascido, não. Aí Deus confirmou através da boca de um profeta e falou, você sabe que você quebrou as regras? Não era para você estar aqui. Deus fez um milagre na tua vida. Deus me visitou quando eu menos sabia que eu precisava dele. Deus é bom. Deus já nos guardou de acidentes. Deus já nos guardou de acidentes, nos protegeu como se fosse uma bola de poder assim, ó. E saímos dali intactos. O carro destruído, mas a gente saiu inteiro. É o poder de Deus. Quantos livramentos de morte, crente, fica enxertado no reino de Deus. Morra logo, criatura, e nasça hoje para Jesus. Morra hoje. Seja lá o que tiver na tua vida, orgulho, vaidade, prostituição, pecado, seja lá o que for, enterra isso hoje, faz um pacto com Deus. Eu quero nascer uma nova criatura, porque eu quero experimentar algo novo do Senhor. Irmãos, vocês precisam conhecer Deus. Quantos livramentos me trouxe agora, cada vez que Deus me lembra, porque eu sei que é para falar. Eu estava em casa, eu senti um negócio no meu peito, uma dor, e é como se eu pudesse pegar naquele dia o meu coração, eu senti ele plenamente, sabe? Bateu aqui, deu umas pá. E aquela dor saiu por aqui, veio pelo ombro. Na hora eu falei, Senhor, tem misericórdia. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Deus. E no meu espírito, porque o nosso espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus, está ou não está? Quem nasceu de novo está. E na mesma hora me veio assim, eu te dei livramento agora. E ficou dolorido, eu falei, eu te dei livramento agora de morte. Eu falei, Deus, eu tomo posse. 2 dias depois, irmãos, a gente está ali contando os testemunhos com um vaso e conversando. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Começamos a orar, Deus toma a boca do vaso e fala assim, pastor, você crê que eu vou te falar um negócio? Deus te deu um grande livramento por esses dias. Você ia ter um infarto, e essa dor passou para o teu ombro esquerdo, você achou que era o teu ombro que foi operado, mas não era, era um infarto e Deus te guardou. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, aplauda Ele, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Seja crente de verdade, seja crente de verdade, fica deixando, irmãos, não é fácil não, tem um temperamento, sabe,
sabe aquele temperamento difícil. Eu me reconheço, eu não falo dos outros não, eu falo de mim. É um temperamento que eu já contei aqui para vocês, que eu não me escondo atrás do meu chamado não, de ser pastor, eu sou autêntico. Eu deixo bem claro, eu sei qual que é a minha personalidade, eu sei o temperamento que eu tenho, eu sei quais são as minhas raízes. Mas quantas vezes a gente, por ser assim, a gente está entristecendo Deus, tem que morrer logo. A gente é tentado a entristecer Deus. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar a tua boca, deixa Deus usar os teus pensamentos, deixa Deus usar você para ser bênção para as pessoas. Oh, irmão, se eu não tivesse Jesus, estou falando sério, cada enrascada que eu já saí, parece que é um imã. A minha esposa que fala, o capeta já achou, ela vive falando isso. Está andando na estrada, está andando, está normal, estamos glorificando a Deus, daqui a pouco um carro vem, e taca o pé no freio, do nada. E eu, que é isso, Satanás? Ela, o diabo já encontrou, está repreendido, Senhor, vai tirando ela é mais crente que eu. Eu falei, eu quero ver se é uma ovelha, porque se não for, eu vou mandar para o quinto dos infernos. Aí ela, vai tirando da frente, pai, vai tirando da frente esse Satanás maldito. Eu falei, amor, você está vendo isso? Eu estou vendo, o capeta sabe quem é você, Jonas, ele já passa aqui, já veio aqui dentro e já quer fazer eu estragar a nossa noite, quer estragar o nosso dia, é uma coisa de louco, é um imã, eu nunca vi, é um imã para ser maltratado, para ser esquecido num restaurante, para não ser atendido num posto de gasolina. Ei, estou aqui, daqui a pouco eu vejo aí, rapaz. O mendigo também, fui tratar o menino deu um esporro, fui abençoar o mendigo, fui lá, você já comeu? É lógico que eu comi. Você acha que eu nunca comi na minha vida, rapaz? Eu falei, não, estou te perguntando se você comeu hoje. Eu pago um lanche para você, daqui. Diabo desgraçado. Eu falei, tu é um mendigo orgulhoso. Você é orgulhoso. Estou querendo trazer uma comida para você, rapaz. Você tá... Minha esposa, Jonatas, volta. Eu não vou parar não, peraí, que palhaçada é essa? Até ele quer me pisar? Irmãos, é um imã. Eu não estou falando para você. É só se eu contar as histórias aqui, você dá risada. A minha esposa que fala, meu Deus, eu não estou acreditando que eu vi isso. Ô, seu coisa! Só faltou falar seu coisa. Eu falei, como assim? Eu sou Jonatas, rapaz. Irmão, Satanás está solto aí, para querer sair e soltar esse lado seu. Mas graças a Deus, que cada dia que passa está morrendo. Porque se não tivesse em Cristo Jesus, irmãos, eu falava assim antigamente, eu não vou mais falar isso. Eu falava, você tem uma sorte, rapaz, que eu conheço Jesus. Eu falo, ô bicho abençoado, porque eu conheço Jesus. Bicho sortudo, porque eu conheço Jesus. Porque se não tivesse Jesus, irmãos, era briga todo dia, eu nunca vi. É uma confusão. Irmãos, existe uma bênção derramada sobre nós. Satanás é um invejoso, e ele não quer que você prove dessa bênção. Para finalizar, só para você entender, se você entender que você precisa morrer hoje, vidas serão alimentadas através da sua vida. Satanás vai fazer de tudo para que você seja quem você é. Deus tem um plano original, mas na caminhada vira uma bagunça. Você faz coisas que não é para fazer, dá legalidade para que não é para dar legalidade, entra a desobediência, entra uma desordem, atrasa, volta anos para trás, aí recomeça de novo. Deus está querendo consertar nessa noite esse processo. Deus está querendo consertar isso hoje. Seja obediente em nome de Jesus. Fique debaixo do padrão de Deus. Deus quer levar você para uma nova terra. Deus está falando com alguém. Em nome de Jesus, confia no Senhor. Vocês vão viver um tempo novo lá. Tem bênçãos que estão retidas, porque vocês estão debaixo de uma tutela que vocês não deveriam estar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amadurecer. Seja ousado, homem. Vai lá e procura a tua casa. Seja ousado, varão. Tua esposa não vai fazer isso, tem que ser você. Ela está só se esperando assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostro. Neste caminho
engrandecerei teu nome, mudarei as... Vem aqui cantar, pra gente... Vocês sabem cantar essa música? Vocês sabem ler? Não? Vocês sabem? Não sabem? Não, vou cantar, então nem que seja no MP3, nós vamos cantar esse negócio, para vocês entenderem a mensagem, porque de tudo que eu falei aqui, vocês não entenderem, essa música vocês vão entender. Deus quer trazer algo novo no campo ministerial, espiritual e imaterial, e estão retidos porque você precisa tomar a decisão hoje. Para alguns é um pecado que precisa morrer, para outros é uma decisão, para alguns é ficar mais humilde, ficar mais simples, menos orgulhoso, menos sábio diante dos homens, está entendendo? É decidir confiar em Deus. Decidir confiar em Deus. Deus está falando assim, está tudo preparado, e Ele fala assim, pois sabemos que o nosso velho homem, versículo 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele... Vocês estão lendo aí? Não está aí? Coloca o versículo aí, filho. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, irmãos. Essa perda sua não vai ser para prejuízo, para vergonha, vai ser para você ganhar no campo espiritual. O reino de Deus já foi inaugurado. Aleluia! João Batista perguntou, vai lá, meus discípulos, pergunta para Jesus, se precisamos aguardar outro ou se é Ele mesmo. Coloca no Cifra Club aí, nem que seja um Cifra Club, coloca aqui, vem aqui, vamos tocar. João Batista estava preso e ele manda perguntar, és tu mesmo ou precisamos aguardar outro? Jesus dá a resposta assim, presta atenção, o reino de Deus, para saber se o reino de Deus foi inaugurado sobre a tua vida, essa é a resposta que Jesus está dando para você agora. Avisa para João Batista, ele quer saber se sou eu mesmo, ou se tem que vir outro. Fala para ele, que os cegos estão vendo. No reino dos homens, um cego pode voltar a ver, mas no reino de Deus, volta a enxergar. Fala para ele que os surdos estão ouvindo agora. Oh, glória a Deus! Fala para ele que os aleijados, no reino dos homens, eles não têm como andar, mas aquele que está inaugurando o reino de Deus entre os homens, o aleijado está andando. Aleluia! Fala para João Batista que os mortos no reino dos homens, eles morrem mesmo, mas quando os céus querem intervir na terra, ele ressuscita, os mortos estão ressuscitando. Essa foi a resposta para João Batista, sou eu mesmo, não vai vir outro não, eu já vim inaugurar. O poder de Deus está disponível. Crente, eu não sei se você está entendendo, mas Deus só está esperando um passo de fé. Você está se apoiando na economia, você está se apoiando no banco, outros se apoiam até no agiota, outros estão se apoiando num amigo rico, outros estão pensando em pedir dinheiro, não sei para quem. Deus está falando, eu sou a tua provisão, eu sou o teu conselheiro, faça um projeto diante da minha presença e veja se eu não vou cumprir na tua vida. Oh, irmãos, não tem uma vez que, em concordância com a minha esposa, William, nós decidimos fazer algo, pedindo a bênção do Senhor. Oh, irmãos, Deus entra com a gente. Deus entra com a gente. Entenda o que foi lido no começo pela irmã Kemily, entenda. Eu cuido das plantinhas e cuido das aves, não vou cuidar de vocês. Aí no final ele fala, o segredo é, busque primeiro casa, carro, roupa, viagem, casamento, filho, seja lá o que vocês quiserem, eu acrescento. Morra, nasça de novo e viva no reino de Deus, num padrão diferenciado. Abraão, eu vou te revelar coisas grandes e poderosas que você ainda não sabe. Você pode ficar de pé. Eu não sei se eles vão conseguir cantar aqui, vão conseguir sim, em nome de Jesus, vão conseguir. Eu quero que você preste atenção nessa música, nessa canção, irmãos. Eu peguei eles de surpresa aqui, mas que a unção de Deus venha sobre eles, a sabedoria venha sobre eles. Se você não entendeu a palavra, essa canção você vai entender o que Deus está disposto a fazer através da sua vida. Deixa de ser menino,
deixa de ser menino e tem uma atitude espiritual. Ficou muito escuro. Acenda aqui, por favor. Isso. Deixa de ser menino e seja espiritual. Você é um pai. Você é um esposo. Você é uma esposa. Você é um filho de Deus. Você é um obreiro. Você é um sacerdote. Você é uma profetisa. Você é uma escolhida. Portanto, haja como alguém que tem maturidade. Não haja como uma criança. Deus tem um reino para ser estabelecido através da sua vida. Na minha vida não acontecia, irmãos, enquanto eu agia como um menino. Quando eu era um moleque. Quando eu achava que eu sabia das coisas, mas eu brincava com as coisas de Deus. Deus falou, não vou estabelecer. Para estabelecer um prédio sobre a tua vida, você tem que ter alicerce. Você não tem alicerce nenhum, rapaz. Como posso eu estabelecer coisas do meu reino, se as coisas mínimas da terra você não consegue sustentar? Quando você crescer espiritualmente, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Deus me visitou em sonhos, já contei isso para você. E eu comecei a brigar comigo mesmo. Foi uma guerra do espírito e da carne. E o espírito venceu sobre a carne. E o espírito, Jonatas falava assim para o Jonatas carnal: morre. Abaixa um pouquinho o teclado. Morre, morre, você precisa morrer. Porque enquanto você não morrer, vai ficar retido esse banquete que está preparado para você. Você está atrapalhando. Deixa de ser menino. Deus me deu esse sonho em 2017. Eu acordei atordoado de verdade, estranho, me sentindo culpado de ter atrapalhado tanto tempo o agir de Deus na minha vida, de ter questionado a unção, de ter duvidado, ter sido incrédulo das palavras proféticas que um dia Ele falou, porque palavras não faltavam, irmãos. Deus falava assim: tenho estabelecido você como um pastor. Eu falei: que pastor? Nem ovelha eu tenho. Você é um pregador? Que pregador? Nem acesso ao púlpito eu tenho. Olha que menino. Você vai ganhar muitas almas para Jesus, você vai ajudar muitas pessoas no campo material. Como? Estou mais quebrado do que... Eu ficava questionando, como que isso vai acontecer? Não faz sentido, eu não conheço ninguém poderoso nessa terra. Eu só conheço o dono do universo. Irmãos, em 2017, Deus me deu esse sonho. E quando eu acordei do sonho, eu entendi plenamente que eu estava interferindo. Eu fiz uma oração. Eu falei: Senhor, a partir de hoje eu estou disponível para o Senhor. Nunca mais a minha carne vai interferir na tua vontade. Nunca mais o meu querer vai interferir na tua vontade. Eu quero morrer hoje, Senhor. E o que o Senhor tem reservado para mim, dá tempo para fazer ainda? O Senhor falou: dá tempo, por isso eu te visitei. Isso foi em 2017, 2018 nasceu a igreja Efatá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Existem coisas assim, está na porta, só para você acessar. Mas você não vai acessar enquanto você for uma criança, enquanto for um menino. Vocês estão me ouvindo? Deus insiste em falar aqui, irmãos. Eu vou trazer exatamente o que Deus está mandando falar. Tem casamentos que não estão fluindo, porque vocês são solteiros ainda. Vocês não agem como casado. E para resumir, para deixar claro, porque vocês são inteligentes, o homem tem um papel e a mulher tem um papel. Aleluia. Se vocês inverterem esse papel, a bênção do Senhor não vai vir, porque o mundo espiritual não é bagunçado. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei para quem que é, mas eu estou falando um outro de assunto, e Deus fala, porque existe um território espiritual para ser liberado, algo tão, você vai ter acesso a bênçãos em todas as áreas, que é para vocês, mas enquanto vocês não se resolvem, fica retido. Decidam viver um tempo novo, num território novo, não sei para quê, num território novo. A mulher faça o papel de mulher e o homem faça o papel de homem. A mulher respeita o marido ama a mulher. O marido se sacrifica pela esposa e a esposa cuida do esposo. Um honrando o outro, um respeitando o outro, um sendo fiel ao outro, um amando o outro, um fazendo carinho no outro, satisfazendo as vontades um do outro. Está entendendo o que eu estou falando? O espírito maligno, quando namora era aquela coisa. O anjo bombeiro tinha que vir pagar uns negócios. Aí casa, parece o Alasca. Eita Deus, dá calor aí em nome de Jesus Cristo. Traz a unção de Abraão e de Sara, que na velhice
tiveram uma grande descendência. Em nome de Jesus Cristo. Entendo que Jesus está falando, não preciso falar, que está sendo gravado, está indo para a internet, eu tenho que ser educado agora. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Na sexta-feira eu falei, se você não é casado, tá com a tua mulher aí, varão, você quer que a tua mulher te peça em casamento, é? A menos que você esteja namorando casas separadas, e não estão decidindo ainda se vão ficar juntos, ore para ficar junto. Mas se já estão morando junto, tem filhos, alinha a tua vida diante dos céus, alinha a tua vida. O que você está esperando, homem? Para falar, se ajoelhar no pé dela e falar assim, mulher, quer casar comigo? Vou ficar contigo até Jesus voltar. Porque lá no céu vai ser como anjos. Hein? Faça isso. Em nome de Jesus, você vai ver que o mundo espiritual vai mudar sobre a tua cabeça. Não vai ter acusação, não vai ter carnalidade. Amém? Se a palavra falou com você,